Olá, regra do pescoço. Eu ia deixar essa regra para o vídeo erros de configuração 6, porque os três softwares fortes do mercado, EBEC, TQS e SPCAT, vêm errado nessa questão, mas como uma questão que aparece muitas vezes, resolvi fazer um vídeo só sobre isso. O que é a regra do pescoço? Basicamente é uma regra que diz que você deve dimensionar uma peça pelo ponto crítico dele, pelo ponto mais frágil, ok? Isso em escadas é meio que padrão. Mas pode acontecer em outros sistemas. Até demonstrar a escada, por exemplo. Uma questão, muitas vezes eu vejo execução errada é o quê? Uma escada tem 10 centímetros de espessura. Quando vão detalhar a escada, fazem a parte reta, que digamos, a parte vertical da escada com 10. Isso é uma maluquice. Por quê? Porque a peça vai tender a falhar sempre do ponto mais frágil, ok? E a questão é, ela pode falhar aqui, ó, nessa região onde eu tenho uma menor seção. Por quê? Porque tem 10 na vertical, mas na diagonal, por exemplo, aqui, ó, tem 8.4. Então, essa escada, se ela tem 8.4 na região do degrau, ela tem que ser toda dimensionada com 8.4. Ok? Essa é a primeira questão. Agora, próxima questão aqui é o seguinte. Vamos imaginar que eu tenha uma viga com um arquitetônico assim. Tá? O arquiteto vai fazer umas maluquices e tudo mais e tem uma viga inclinada na fachada da obra. Essa viga, sabendo que aqui ela tem 40, aqui ela tem 40 e daqui até aqui, ó, ela tem, no caso, daqui aqui até aqui, ó, ela tem 40. Com qual altura eu vou dimensionar ela? E a resposta é não com 40, porque, novamente, regra do pescoço, ok? Se eu venho aqui, ó, e desenho um círculo de 40, uma parte da viga fica para fora. Pois é. Então, a questão é que na prática, se eu tenho esse detalhe aqui, ó, eu tenho que fazer o quê? Tenho que dimensionar a viga bem nesse eixo aqui do vão, com uma altura de, pegando o ponto de conexão aqui, ó, 35,8. Por quê? Porque basicamente a viga na perpendicular, na menor ponto, no pescoço dela, ela tem 35,8. Ok? Se eu quisesse fazer essa viga dimensionada com 40, essa parte inferior deveria estar aqui, ó. Tá? E essa viga aqui deveria ser feita, então, como? Deve ter sido feita assim, ó. Só demonstrar aqui, ó. Deve ter sido feita assim, ó. Tá? E daí o que aconteceria? Que seria 190 ao invés de 200, que daria 209. Ok? Porque daí fazendo isso, daqui até aqui, ó, eu tenho basicamente 40 centímetros. Entendido? Mas se não sair totalmente errado, aqui, inclusive, aqui continua sendo 2, né? Aqui continua 2, mas aqui vai 9,5, aqui reduz 9,5. Porque aí eu tenho 40 centímetros no ponto mais frágil. Ok? Se quiser ter mais algum ponto, ok, mas o ponto mais frágil na viga de 40 eu tenho que ter 40. Ok? Inclusive, uma outra questão que já veio acontecer é reduzir a espessura de uma peça quando, tem um desenho aqui, mas uma questão que eu já vi acontecer é reduzir a espessura para fazer caimento. Isso não pode ser feito. Vamos imaginar que eu tenho uma viga aqui, ok? Tá? E eu tenho que, sabe aqui, uma laje, 3 metros de laje, não vai ser tão crítico, ok? E a questão é, a laje foi dimensionada como uma laje de, quem sabe, 8 mais 5. Ok? Tá? Então tá aqui minha laje, ok? 8 mais 5 dá 13, tá aqui 13. Se o arquiteto falou que tem que ter uma queda de 0,5%, que daria 1,5 cm, eu não posso pegar, digamos, só desenhar digamos, a parte que é a capa aqui, ó, eu não posso reduzir a altura da laje. Eu já vi engenheiro fazendo isso, que tá, vai executar lá tudo mais, ok, a laje tem 10, tem 15, 8 mais 5, 13. Tá? Daí nessa região aqui, ó, faz a laje de 3 centímetros de capa, 3,5 de capa. Não pode ser feito isso, porque uma laje de 8 mais 5 tem que ter 5 de capa e não pode ter menos que 5 de capa em nenhum ponto. Ok? Nesse caso, a laje deve ser feita inclinada, ou seja, essa barra aqui, ó, só demonstrar, mas a laje deve ser feita no mesmo princípio aqui, ó, aplicar um deslocamento aqui, ó, de, quem sabe, 5 centímetros, ok? A capa ficaria alinhada aqui, só vem aqui, ó, a capa deveria ficar aqui, e nós aqui, ó, só desenhei pontilhado onde ela deveria ficar, ok? E a base da laje, deslocamento aqui, deve ficar 8 centímetros abaixo e a parte de baixo tem que ficar inclinada, a parte de cima fica inclinada, ok? Essa que é a questão. Próxima questão que a gente tem aqui é o seguinte: um outro caso que é muito comum acontecer por questão fazer detalhamento separado depois e dar um problema aqui, que é o que? Nós temos pilares aqui, ó, de baixa inércia, ok? Pilares de uns 14 de largura aqui, tá? Esse pilar aqui tem, no caso aqui, ó, 14, certo? Que é meio que padrão, quando a alvenaria vai ser de 14 ou de 11, muitas vezes vai ser pilar de 14,
ok? E tem um desnível de 10 centímetros no beiral. Para não chover e encher de água no beiral, é feito 10 centímetros e depois ajusta o caimento ali no beiral. A questão aqui é o seguinte, eu tenho uma viga de 30, eu tenho um beiral de 10. Como que eu dimensiono essa viga de 30? Só me dizer, bom, vamos imaginar essa situação, ó. Que muita gente vai fazer, inclusive, CPK de Ibérica e TQS fazem isso com base. Eu tenho um D próximo de 27 centímetros, um BW de 14, imagino que a viga seja de 14 também, um FSK de 25, um MD, digamos, 2 toneladas força e meio, vai dar 3 barras de 10, arma aqui com 3 barras de 10, e essa barra aqui também, 3 barras de 10 desse negativo. Isso não pode ser feito. Por quê? Por causa do pescoço. Se a viga tem 30, lembra? Se a viga tem 30, qual que é a altura mínima da viga? 30. Ok? Então, qualquer ponto do topo da minha viga até onde termina o concreto tem que dar no mínimo 30. Ok? Então, em nenhum ponto da viga, por exemplo, se a viga tem 30, eu tenho que vir aqui, ó, desenhar um círculo de 30 e esse círculo aqui, da parte de baixo, não pode ser de concreto. Mas a questão é que esse mesmo círculo de 30 centímetros, se eu colocar ele aqui, ó, ele claramente sai do concreto. Ou seja, essa viga tem um pescoço. Se eu fosse imaginar apenas a viga, se fosse desenhar, quem sabe apenas a viga aqui, ó, o que aconteceria seria o seguinte, ó, a minha viga seria isso aqui, ó, tá? Então se eu desenhar, só vou cortar aqui, ó, mas a minha viga com base seria alguma coisa assim, ó, tá? Que ela tem 30 aqui, ela tem 30 na vertical, mas na diagonal não tem 30. Ok? Tá? E isso não pode acontecer. Esse círculo aqui, ó, não pode sair da viga na parte de baixo. Ok? Então a questão é, como que isso poderia ser solucionado? Bom, uma possibilidade, quem sabe, fazer um francês aqui, mas talvez não vai ficar feio, não pode ficar aparecendo na sala, uma coisa assim, no gesto e tudo mais. Ok? Caso contrário, tem que dimensionar isso aqui. Essa viga aqui tem 30. Eu tenho que dimensionar com uma altura, já que no ponto crítico ela não tem 30, ela tem só 20.5, eu tenho que dimensionar com 20.5. Ok? Tá? Vou demonstrar aqui, no caso, aqui vai ficar 24, tá? Aqui tá, esse não tá certo, ó. 24 centímetros, tem que dimensionar com 24, ok? Mas eu vou cotar a diagonal sempre. Ok? Então eu tenho que dimensionar com 24 centímetros, correto? Bom, aqui eu tinha descontado 3 centímetros de comprimento. Só que o comprimento é na vertical e minha altura da viga está na diagonal. Então eu tenho que aumentar o comprimento proporcionalmente com a diagonal. E o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó. Vai virar um D tipo de 20.2, correto? No mesmo momento vai dar 5 de 10. Não cabe 5 de 10 numa viga de 14. Então eu tenho que trocar, quem sabe, para 3 barras 12.5. E meu D vai perder mais um pouquinho para a barra ser maior. Beleza? Então, 3, 12.5. Que beleza, dá para fazer 3, 12.5? Não, tá? Não dá para fazer isso aqui 3, 12.5, porque vai falhar com 3, 12.5. Por que isso? Porque eu tenho que dimensionar o pescoço, tá? E não só a região que a viga tem a menor altura, mas a região que o aço tem a menor distância até a viga, até a base da viga. Como assim? Bom, eu estou dimensionando aqui, correto? Tá? Mas se eu tenho uma região aqui de concreto, tem uma compressão, eu tenho essa atração aqui dessa barra superior aqui, ó, ela vai transmitir através de bielas até essa barra aqui, ó. Certo? Vai acontecer basicamente esse mecanismo aqui, ó. A carga dessa tração dessa barra vai vir através de bielas para essa. Só que nessa região aqui de pontilhado, ok, bem aqui onde eu peguei, é a barra de baixo que está funcionando ainda. Ok? Ela que está curando ainda. Daqui para a esquerda ela tem o LB, mas até chegar aqui é essa barra que suporta os esforços. Já que não foi feito um rabo de porco, que deveria ser feito sempre, ok? Quando tem uma situação assim, eu deveria fazer rabo de porco sempre, ou ancorar muito melhor essa barra aqui, quem sabe se tivesse com a barra aqui, ó, até lá embaixo, ok? Isso é um caso especial, mas caso contrário, essa barra pode falhar nessa região aqui, ó, onde essa barra de cima não está ancorada ainda. E eu tenho um D de 17 centímetros. O que acontece quando eu tenho um D de 17 centímetros? Lembra, eu tinha 20, tá? Eu tinha 27, era 13,10. Eu fui para 20, 3,12,5. Eu vou para 17, é 3 barras 16. Então, a questão é, tem os softwares com base normais aqui para 13,10, é 3,16. E dependendo do caso, vai chegar no domínio 4, dependendo do caso, vai falhar antes. Dependendo do caso, essa viga, mesmo com essa seção aqui, não passa. Okay, dependendo dos momentos, ok? Mas essa é a questão base, é um aumento de aço gigante e é meio que padrão acontecer quando tem um desnível assim e gera um pescoço. Tem como não gerar um pescoço? Com certeza tem como não gerar um pescoço. Por exemplo, possibilidade que poderia ser feita. Outra possibilidade aqui seria o seguinte, só desenhar aqui, ó. Mas se o meu pilar fosse, digamos, no eixo forte aqui, ó, digamos, se tivesse 30 aqui por 14 vezes 14 por 30, não seria um problema, porque eu teria a área de concreto aqui, ó, e daqui até aqui daria bem mais que 30. Ok? Outra possibilidade que eu teria,
seria se, para aliviar um pouco, não sei se é suficiente aqui, mas já aliviaria, seria se a minha armadura fosse assim, ó. Ela vem aqui, desce aqui, no caso aqui, vem aqui, desce aqui, vem até a base aqui, ó, e daí faz esse loop. Por quê? Porque daí para acontecer uma fissuração, digamos, nessa região aqui, ó, ela vai interceptar o aço da região, da parte mais afastada, não da parte mais próxima. Então ganha resistência também, ok? Próxima questão que pode acontecer. Eu tenho um pilar, digamos, de 19 por 60 e ele nasce numa estaca de 40 de diâmetro. Isso pode acontecer tranquilamente. Quem sabe até o pilar 14 por 60, não sobrar coisa do tipo, mas não é feito o bloco. Tem como não fazer o bloco? No caso tem, mas nesse caso o que aconteceria é que essa região de contato eu teria que dimensionar só pela região aqui, ó, de interação, ou seja, pela tipo de 19 por 37, 38 de largura numa média, ok? Outra possibilidade que a gente vai ter, pescoço em vigas contínuas. Isso pode acontecer quando? Bom, eu tenho uma viga, quem sabe, de 60 de altura, num vão grande, depois no vão pequeno eu tenho uma viga de 30, depois no vão grande eu tenho uma viga de 60. Isso aqui eu não recomendo, até tem um vídeo meu sobre mudança de seção em vigas, mas a questão aqui é o seguinte. Aqui no positivo, por exemplo, bom, eu tenho uma viga de 60, vamos imaginar que eu dei seja de 56,5, né, com aço de 20, ok? Eu tenho um momento fator de 16,5, arma para 13,20. Agora no negativo eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho D de 56, o momento é 4,5 pela força métrica negativo, eu armo com 2, 12,5. Eu posso fazer isso? Não, por quê? Porque eu não posso, o negativo está passando por cima do pilar e ele vai igualmente para as duas vigas. Então, na prática, eu tenho que fazer o cálculo baseado na viga de 30. E aí, ao invés de ser duas 12,5, é duas de 20 milímetros. Ok? Como que isso aqui poderia ser evitado? Basicamente, se eu tivesse uma viga de seção constante, uma viga que tem 60 e ela tem 60 e ela tem 60. Ok? A viga de 60 tem 60, ela não tem 30 depois do tempo. Ok? O que aconteceu aqui seria o seguinte: esse momento de 4,5 resultaria em 12,4, ou seja, quase triplicaria o momento. Que horrível! Vai aumentar o momento, vai decamar muito mais, continua essas duas de 20 passando agora. Não, não vai aumentar o momento. Porque momento não aumenta, momento não diminui com mudança de seção. O que acontece é que vai modificar o comportamento do momento. Como assim? Bom, lembra que aqui embaixo tinha 16,5 km por metro? Pois é, já que o negativo aumentou agora, e a taxa de aço ficou a mesma para a seção constante, o positivo reduziu para 13,2, não der 16,5. Onde precisava 13 de 20, agora passa com 13 de 16. Ok? Além disso, como reduziu o positivo, a flecha que era 27 foi para 19 milímetros, ok? Então a questão é que quando você muda de seção de viga, você também gera um pescoço, ok? Agora, você gera um pescoço só na vertical? Não. Você pode ter pescoço também na horizontal. Como assim? A questão aqui é o seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma viga de 14 por 40. O padrão que essa viga era para ser 14 por 40. No vão do meio, o arquiteto chegou para mim e falou, não dá, ali vai ter uma porta alta, não sei o que, não sei o que. A altura máxima da viga no vão central é de 20 centímetros. Faz a viga de 20. Daí o que eu faço? Com 20, eu tento fazer de 20, não passa. Daí eu faço de 20 de altura, mas eu aumento a largura até ela passar. Então eu tenho uma viga de 14 por 40, que vira uma viga de 40 por 20. Dá para fazer isso? Até dá, mas a questão é, a gente vai dimensionar pela altura de 20, a gente vai dimensionar pela pior altura, porque a gente vai ter que armar o negativo para a pior altura. Vamos imaginar que eu tenho um negativo de 3,5 na força metro. São 7 barras 10. É muito aço? É, mas quem sabe que eu coloco um negativo um pouco maior e resolvo essa situação. Resolvo? Não. Por quê? Aqui entra uma questão. Se eu tinha uma viga de 14 e ela vira uma viga de 40, ela não vai magicamente de um centímetro para o outro, quando ela virou 40, já ter as tensões de compressão já nos 40 centímetros. Não. Conforme de BR-18, as bielas de compressão elas têm que estar numa escala de 2 para 1. Okay? Então, para cada 2 centímetros que eu avanço, eu aumento 1 centímetro de largura efetiva da viga. Ok? E o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, eu vou pegar aqui, ó, a viga tem 14, eu vou ter essa diagonal aqui que vai dar tipo 26,53 graus, ok? A questão é, daqui até aqui, ó, preciso demonstrar que vai dar tipo, ó, 26,56 graus, que é 2 para 1, certo? A viga vai ter, na região de encontro com o pilar, 21 centímetros.
Se eu tenho esse momento de 3,5 toneladas-força-metro, e ver que tem só 17 o D 17, o BW eu vou ter que calcular para 21 centímetros, porque no ponto de negativo máximo eu só tenho 21 centímetros, ok? Aí entra a questão. Ok, tem 21 centímetros, vai ficar 25. O mesmo 3,5 toneladas-força-metro gera domínio 4. Domínio 4 vai de 7 para 8 barras de 10. Ah, é uma diferença pequena, mas vai gerar AS de compressão também. Tem que ter 2 barras de 10 na região comprimida, ancoradas devidamente, prolongando, transmitindo os esforços para o concreto. Ok? Mais 2 10 positivo. Temos uma armadura de compressão, certo? A gente vai ser armadura de compressão. Só que tem um outro problema. Eu perco inércia, porque a inércia da viga nessa região aqui, ó, não é 40, é só 21. Se eu considerar que é 40, eu estou considerando errado. E eu tenho um aumento de flecha. Por que aumento de flecha? Porque como eu tenho uma menor inércia nessa região aqui negativo, vai ocorrer uma redistribuição forçada um pouco, tá? Mas a questão é, vai aumentar a deformação, porque eu perdi inércia, ok? Também vai aumentar a fissuração, entre outros problemas, ok? Então, a questão base é, você determinou, a minha viga tem 40 de altura, você tem que garantir que do banzo superior dela, do topo da viga até a base, tem que dar 40. Em nenhum ponto da peça, você pode pegar uma régua, medir do topo até a base de qualquer outra parte da viga e dar menos de 40. O mesmo vale para uma laje, o mesmo vale para qualquer outra peça, ok? Se uma viga larga, o alargamento dela é aos poucos. O mesmo vale para uma viga T, por exemplo, o mesmo vale para qualquer outra peça que tem uma diferença de largura. Eu posso imaginar que vou ter um alargamento de um centímetro para o outro, ok? Nesse caso aqui, a taxa de aço positiva vai aumentar, negativa vai aumentar, vai gerar armadura de compressão, entrar no domínio 4 vai ser um problema, você viga aqui. E além disso, a questão que vai acontecer é que já que eu tenho 21 de largura, para calcular cortante e tudo mais estribos, tem que considerar 21. Ok? Tá? Então é outro problema que eu vou ter. Quem sabe eu posso ir um D para o lado aqui, considerar um pouco mais que 21, mas não vai chegar aos 40. Ok? Essa que é a questão base. Então, qualquer peça que você vai ter, você tem que pensar, a minha peça tem 40. Ela não pode ter 40 em nenhum ponto. Na junta com o pilar, não pode ter menos que 40. Se eu tenho uma laje de 16, como é que tem uma laje de 16? E ela chega numa viga de 14, e depois tem um balanço no beiral ali, também a laje tem 16. Se na região da viga ela tem só 14 de altura, eu tenho que dimensionar todo negativo para 14. Ok? E esse valor vai valer para qualquer outra coisa. Viga de 12. Pior ainda, tem que dimensionar para 12. Ok? Essa é a que você vai seguir. A peça em nenhum momento pode ter um afastamento menor. Tá? Uma ideia que eu recomendo você desenhar é o quê? Desenha a parte superior e usa um deslocamento ou um offset no AutoCAD e verifica se realmente tem essa distância. Muitas vezes não vai ter, muitas vezes vai estar subdimensionando por causa disso, e inclusive aqui entra a questão, EBX e TQS vem com essa configuração errada e eles calculam pela seção e não consideram regiões de ligação. Ok? Quem sabe um módulo novo do TQS talvez tenha, mas EBX eu sei que não tem e SPCAD eu sei que não tem. Ok? A não ser uns pulos ali, mas eu dimensionando totalmente errado também. Ok? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.